Dólar a R$ 6,20, os juros futuros beirando os 16% nos contratos de prazos intermediários. 2024 está caminhando para encerrar com uma piora muito relevante dos preços dos ativos domésticos. Será que esse vai ser o tom de 2025, que começa daqui a 2 semanas, mais ou menos? Para olhar à frente e também discutir um pouquinho esses últimos dias aí desse ano e também como foi o ano de 2024, eu converso agora com o Felipe Biolchini, que é diretor de investimentos, CIO da Bradesco Asset, a terceira maior gestora de fundos do Brasil e que tem hoje em torno de 790 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carlos Potorno, editora do Broadcast Investimentos, e começa então agora o programa Cabeça de Gestor desse 17 de dezembro de 2024. Felipe, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esse vai ser o tom aí de 2025? A gente pode esperar que vai ser tanto tumulto aí nos mercados no ano que vem? Carla, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Olha, o ano 2025 vai ser um ano de bastante preocupação no mercado, né? O ambiente que a gente está vivendo agora tem componentes aqui locais, né? Acho que, de uma maneira geral, o mercado vem pontuando muito as preocupações com a questão da fiscal, o nível do endividamento do Brasil, a dificuldade que a gente está tendo de, né, ter contas fiscais mais organizadas, mesmo com um ambiente econômico que a gente pode chamar de positivo, né? Crescimento muito bom, desemprego baixo, contas externas em ordem, que, em geral, os problemas que a gente tinha passavam um pouco por essas variáveis aí que a gente não está passando agora. Mas a gente tem uma preocupação bastante, né, real em relação ao comportamento da dívida, não só no curto prazo, mas a trajetória de médio prazo. Isso tem afetado bastante o comportamento do mercado. Além disso, tem todo o componente da economia americana, que a gente sabe que o presidente Trump tem políticas que provavelmente são políticas que geram uma ansiedade, seja ela do ponto de vista fiscal, seja ela do ponto de vista nas questões de comércio, de tarifas, enfim, isso tudo a gente sabe que trazem volatilidade, potencialmente pode trazer pressões de preço, inflação. Então a gente tem as nossas preocupações que estão associadas à questão fiscal, vamos chamar assim, e temos as preocupações internacionais que estão, de uma maneira bastante objetiva, relacionadas à economia americana, à nova política econômica do Trump, como é que a gente vai, como é que ele vai ser, qual vai ser a intensidade, o que vai ser aprovado, mas, de qualquer maneira, podem ter medidas que vão deixar o mercado bastante preocupado. Então, acho que 2025 vai continuar sendo um ano de bastante atenção dos mercados. E ontem a gente viu, né, o presidente Donald Trump comentando sobre o Brasil, quando estava falando aí um pouco de política comercial e tal, e comentando que o Brasil é um país que taxa muito né, os produtos, enfim, o comércio, indicando aí que, eventualmente, para o Brasil podem vir algumas novidades aí, né, algumas outras barreiras. De certa forma, o mercado deveria se preparar para um governo Trump sendo um pouco mais restritivo para o Brasil, e diretamente e indiretamente, ao taxar a China, produtos da China, que é, enfim, um grande aliado comercial do Brasil, uma das alavancas de crescimento da atividade brasileira, né? Sem dúvida, esse é um risco. Bastante claro. Acho que uma parte importante desse mau humor que a gente está vendo nos ativos brasileiros tem a ver com isso. Eu diria que não é o que tem feito mais a volatilidade, mas todo mundo está atento, porque o Trump foi bastante vocal, né, em relação a quais são os seus objetivos. E também, historicamente, tem um pouco. Acho que a gente está passando um pouco aqui na questão de mercado, porque talvez estejam sendo determinadas políticas que historicamente já foram tentadas, implementadas e deram alguns resultados. Aqui, do ponto de vista fiscal do Brasil, a gente já tentou de alguma vez ter um pouco de mais gasto, ou não está tanta atenção para isso, teve resultado não tão bom. A mesma coisa acontece com as políticas do Trump. Se não cuidar da parte fiscal e do tipo mantendo isenções muito grandes e começar uma certa guerra tarifária, a expectativa é de ter um comércio mundial menor, sim, preços mais elevados, menor eficiência na economia, que gera impacto nas economias de uma maneira geral e, evidentemente, os preços ativos ficam sujeitos a essa preocupação maior. Então, eu acho que é bastante real o risco que o Trump pode trazer para mercados emergentes de uma maneira geral. Para 2025, vocês entendem que nas questões domésticas o fiscal continua sendo a principal preocupação?
E se a gente olha para a atividade econômica, está vivendo um momento muito positivo. Se a gente olha para as contas externas, né, a gente está vivendo um momento positivo. Quando a gente olha o nosso nível de inflação, historicamente, a gente também está com um nível, está acima da meta, a gente sabe disso, tal, mas historicamente, para padrões brasileiros, estamos vivendo bem. Então, a gente tem fundamentos macroeconômicos que estão muito bem colocados. O problema para a gente tem sido, o mercado tem ficado muito preocupado com uma trajetória futuro, principalmente em relação à dívida, porque existe uma preocupação com esse nível de juros que o Brasil está tendo que gerar para poder segurar a inflação. A economia talvez esteja, até o Banco Central até afirmou agora, né, na ata, que a economia está sobreaquecida, então os juros têm que subir para combater, para equilibrar a oferta e a demanda, e esse juro muito alto, com o PIB que não cresce tanto, gera uma dinâmica de dívida que necessitaria um ajuste fiscal muito mais profundo daqueles que a gente está podendo negociar lá no Congresso agora. Então, essa ansiedade ela é o que está gerando essa preocupação. E, obviamente, também alguns agentes importantes não se sensibilizam com isso, entendem que talvez isso seja uma preocupação de mercado, algum tipo de exagero do mercado, quando, na verdade, é uma preocupação que, historicamente, países que passaram por uma aceleração da dívida tiveram uma reprecificação dos seus prêmios. Então, a gente está vivendo uma coisa um pouco razoavelmente esperada, vamos chamar assim. Óbvio que tem exageros, o mercado oscila muito mais do que os fundamentos, mas o que está acontecendo agora é um pouco resultado de algumas escolhas que a gente, como sociedade, está fazendo. Queria que você comentasse um pouco a alocação e curativos, assim. Então, a gente comentou já um pouco como essas expectativas do mercado estão elevando as taxas de juros futuros. Isso afeta N setores, inclusive o setor imobiliário, que é um setor muito caro para o mercado de trabalho, né? Um grande empregador. E quando os juros longos, né? Eles estão altos, isso é extremamente detrator para as empresas desse setor. É, esse nível de juros, você entende que vai ter já um efeito direto no curto prazo, primeiro trimestre, segundo trimestre? E uma segunda pergunta, vai ser esse período para uma alocação, uma gestão ativa em renda fixa? Como que vocês veem essa, em termos de estratégia de investimentos, de se proteger até, né, desse momento no mercado de juros? Cara, é esperado que esse juro afete, de fato, o aquecimento econômico, traga a economia para um patamar de crescimento menor. É isso que o Banco Central está tentando fazer e está surpreendido como até agora os efeitos, seja da expansão de crédito, seja da expansão fiscal, não permitiram o juro fazer o efeito, porque todo mundo sabe que o juro está em níveis reais ou nominais, está em patamares muito elevados, associados com o ambiente de crise econômica que a gente teve no passado, né? Então, é razoável, né? A gente espera um desaquecimento econômico, sim, mas vai depender, evidentemente, que não tenham medidas adicionais do ponto de vista de aumento de gastos, de fiscais, ou que os créditos, eventualmente, não tenham outros estímulos para que a gente tenha maior expansão, para que, de fato, a política monetária possa fazer o seu trabalho de reequilibrar essa demanda e oferta, que é o trabalho que o Banco Central está perseguindo e já anunciou que vai fazer outras altas. Então, a gente não tem dúvida que, em algum momento, o desaquecimento econômico, talvez essa projeção que está um pouco acima do que poderia no curto prazo, vai se arrefecer. Isso é importante, é uma expectativa importante que o mercado tem para reequilibrar, para que as pressões inflacionárias no final não fiquem se elevando, né? As expectativas de inflação não sigam nesse processo que a gente chama de desancoragem. A gente não chegou ainda no patamar onde as projeções de inflação pararam de subir. Semana a semana, as projeções de inflação vêm subindo por essa percepção que essa combinação da política econômica talvez não seja mais eficiente. A gente está esperando um pouco para ver quais serão as medidas adicionais que virão do Congresso e tudo mais, aí potencialmente pode começar a ter um pouco mais de tranquilidade. Quando você fala de Nesse, alocação, isso, nesse quando você fala, contexto, é uma alocação mais eficiente seria focar só no pós-fixado ou uma gestão ativa de renda fixa, ela já é adequada agora? a gente tem conversado com nossos investidores de que o mercado tem sido muito volátil. O mercado brasileiro tem tido uma performance muito destacada, infelizmente, do ponto de vista negativo, né, com os principais índices que medem o risco da renda fixa, o risco cambial, o risco de ações, todos eles sendo um destaque um pouco negativo. Então, assim, é bastante importante que os investidores tenham uma certa paciência com uma alocação diversificada que eles deviam ter carregado ao longo do tempo. A nossa recomendação, ao longo do tempo, foi que para os investidores tivessem uma carteira
bem balanceada. Então, nos preocupa falar, olha, agora é a hora de se fazer um movimento, agora não, agora erramos, faz aquele outro. Essa grande movimentação é desaconselhada, porque provavelmente você pode acabar perdendo bastante dinheiro nessa movimentação que o nível de volatilidade está muito elevado. Então, a recomendação do pós-fixado, claramente, ela ficou muito favorável, porque no pós-fixado você tem características de baixa volatilidade, alta liquidez e agora com alta rentabilidade. Como você comentou aí, existem projeções que o taxa de juros vão superar 15%. Você imagina, você pode ter 15% com liquidez imediata, sem volatilidade, é uma rentabilidade excepcional em qualquer lugar. 15% você ganha, em 3 anos você ganha 50%. A coisa do juro composto. É muita rentabilidade para o investimento teoricamente seguro. Claramente que tem um ambiente econômico que leva a isso. Então, eu acho que é importante. No outro lado, a gente também tem outras preocupações. As questões internas podem seguir no caminho positivo, que é a nossa expectativa, a racionalidade, mas podem também ter algum tipo de situação que as coisas não caminham na mesma. Já vimos outras sociedades que escolheram caminhos que levaram à desvalorização cambial muito elevada. Tal. Não é o caso do Brasil, não é o que a gente imagina, mas pode acontecer. Outra coisa pode ser que a inflação fique um pouco mais persistente, porque talvez as políticas econômicas do governo Trump sejam pressionadoras, que pressionem o dólar para cima, a gente acaba tendo esse reflexo. Então, ativos que têm proteção de inflação também devem estar na carteira dos investidores. Por mais que hoje, quando você vai comprar um título como esse, ele tem uma taxa de juro real muito elevada, mas tem também uma expectativa de inflação muito elevada. Então, já tem muito. O seguro já está um pouco caro, mas acho que continua fazendo sentido. Uma outra recomendação que não é muito trivial, ela é trivial se você olhar do ponto de vista da rentabilidade passada, né? Que é a recomendação da diversificação internacional, porque funcionou muito, né? Tem sido muito bom, porque a taxa de juros dos Estados Unidos está mais elevada, então a renda fixa performa bem e a bolsa vem lá batendo recordes. Mas a gente continua recomendando que os investidores tenham uma carteira balanceada, uma alocação internacional, para que possa, no evento de uma volatilidade maior de mercado, ele possa se proteger. Vai conseguir ter resultado linear, sem volatilidade com essa carteira? Claro que não, vai oscilar um pouquinho. Então, para aqueles investidores que são muito avessos a risco, fica mais pós-fixado. Aqueles que têm algum tipo de habilidade, estão dispostos a correr um pouco de risco para ter um resultado um pouco maior, faz essa carteira balanceada. Eu acho que essa mesma paciência, né, e de não sofrer com o dia a dia ali da cota nos fundos tem que ter também para quem vai apostar nos títulos atrelados à inflação, como você disse. São taxas altas, né, mas dentro desse cenário de que eventualmente a inflação vai ficar mais elevada se o dólar permanecer nesse patamar, é um ativo que pode balançar bastante, né? A renda fixa, mas ela varia também para quem Na renda não fixa, sacar no a renda fim. fixa, quando fica com um prazo mais longo, ela fica meio variável também, né? Sim. Mas a gente percebe cada vez mais os investidores entendendo bem essas classes de ativo e tendo, vamos dizer assim, essas caixinhas ou essas alocações específicas para cada mercado. Uhum. E, de fato, hoje são níveis de rentabilidade futura esperada muito elevados, Sim. porque a gente teve, o Brasil foi uma dos performaram pior. No histórico já não é recente, já estamos olhando aí a período de 3 a 4 anos, a gente vem ficando atrás aí de vários índices, seja na bolsa, renda fixa e tudo mais. Então a gente tem um potencial de valorização, se as coisas encaixarem na direção, né, vamos dizer assim, melhor, tanto aqui internamente como externamente, um potencial muito grande. Por isso que a alocação um pouco mais diversificada também faz sentido nesse cenário. Eu queria que você contasse um pouco como que está a cabeça aí de vocês na Bradesco Asset para a Bolsa Brasileira. O que a gente continua ouvindo é que por conta, os múltiplos estão baixos, né? Então, quando a gente relaciona com a média histórica de ações, de índices, mas que o risco ainda é muito alto, por conta de todo esse cenário que você acabou de trazer aí para a gente. Como que vocês aí na Bradesco Asset veem a alocação em Bolsa agora para 2025? Olha, acho que como você comentou, a gente entende que a Bolsa está negociando a preços realmente muito descontados. Mas isso pode perdurar por mais tempo se o ambiente de taxa de juros ficar muito pressionado. Então, de novo, aquela história, se o juro real, se o juro de uma maneira geral sobe muito, os ativos de uma maneira geral caem também de preço. Ela tem essa pressão, né, a dificuldade de subir enquanto o juro estiver muito elevado.
Outra preocupação é que algumas empresas, se a atividade econômica de fato desaquecer, como é a intenção do Banco Central, uma expectativa de reequilíbrio, pode ter setores que desaqueçam mais do que o outro, então você pode ter algum tipo de impacto em faturamento. Por outro lado, empresas mais endividadas também podem acabar sentindo um pouco mais de pressão nas suas despesas financeiras. Então, o que a gente tem feito aqui é justamente fazer uma análise, que a gente chama de análise fundamentalista, bottom-up, avaliando de balanço a balanço, para encontrar as empresas, os setores que tendem a perseverar nesse ambiente um pouco mais hostil. Eventualmente, podem ter empresas que vão sentir um pouco da pressão de demanda ou de pressão de receita e eventualmente, umas que vão ter uma questão financeira mais pressionada. Então, a combinação desses fatores faz você ter uma postura defensiva, que a gente não vê o gatilho que vai destravar a bolsa. Provavelmente a gente só vai poder ver isso quando o cenário de juros ficar um pouco mais claro, que as coisas podem começar a desanuviar, mas, obviamente, tem que ter um olhar muito atento, porque tem ativos de altíssima qualidade que estão negociados a preços realmente muito descontados. Então, em algum momento do tempo, a gente pode olhar para trás e falar assim, foi uma grande oportunidade aquela virada do 24 para 25 ter comprado bolsa. Mas, por enquanto, a visibilidade é pequena, então é conservadorismo. Sim. O que a gente viu, né, para algumas grandes empresas, grandes emissores com bons ratings de emissão de dívida, foi um ano 2024 muito bom, que a gente viu algumas emissões, sobretudo das debêntures incentivadas, até com um deságio em relação a títulos públicos, né? Então, são empresas que saem de 2024 com uma saúde financeira ainda melhor, né? Eu queria que você comentasse agora um pouco também sobre como foi o ano de 2024 em termos de captação. Vocês estão fechando aí o ano com quase 800 bilhões de reais sob gestão, e foi um ano de entrada para vocês. Isso se deve muito a uma característica da Bradesco Asset de ser muito robusta, no segmento de renda fixa? Sem dúvida. A gente é bem reconhecido pelo segmento de renda fixa ao longo do tempo. O ano 2023 foi um ano onde a gente se destacou bastante. A renda fixa crédito teve bastante volatilidade e a gente teve uma carteira mais conservadora, então nossos clientes não sofreram essa volatilidade, então tiveram uma boa rentabilidade. Isso também gerou uma expectativa positiva em relação ao ano 2024. E no ano 2024 houve uma migração muito clara de fundos mais arriscados, fundos de ação, multimercados e outros tipos de fundo, para fundos de renda fixa, fundos de crédito. Então, realmente juntou um fluxo de mercado, uma situação de mercado dos clientes preferindo esse tipo de ativo, para uma especialização de longo prazo nossa, com um carimbo, uma chancela, que o ano mais difícil que tinha sido de 2023, a gente tinha se destacado positivamente, então juntou esses fatores todos, então a gente teve uma captação realmente bastante importante em 2024. Para 2025, vocês entendem que esse deve ser um movimento de novo? Com a Selic alta, a gestora continua se favorecendo e conseguindo internalizar mais, enfim, ter uma captação também importante? Vocês têm assim, uma perspectiva, uma projeção de quanto devem captar? A gente tem perspectiva, a gente tem uma expectativa positiva de captação. O momento que a gente vem vivendo tem sido bastante reconhecido pelos nossos investidores. A maioria dos nossos investidores bastante satisfeita com os resultados. E a gente entende que esses fundos que foram grandes atratori de recursos continuarão sendo. Obviamente que os spreads de crédito, como você comentou até um pouco atrás, eles diminuíram. Então, portanto, a rentabilidade acima do CDI, que foi um grande fator em 23 e 24, ela vai ser menor, só que o CDI vai ser muito mais alto. Então, o investidor, do ponto de vista de retorno nominal, até em termos de vista de retorno real, vai estar sendo muito bem remunerado nesses fundos de renda fixa, de uma maneira geral. Então, a gente entende que se o ambiente não tiver uma clareza um pouco maior, a gente espera que a clareza venha, né? A gente entende que isso é um cenário bastante provável, mas se não ocorrer, ou se o evento internacional continuar gerando incerteza, provavelmente mais volume ainda vai vir para esses fundos de renda fixa, porque vai, de novo, juntar liquidez, volatilidade baixa e bom retorno, em detrimento de outras classes que têm bons potenciais, mas ainda podem estar na visão do investidor, gerando alguma incerteza, alguma volatilidade. A gente espera, a gente está preparado, é uma asset que a gente tem produtos, tem várias linhas de produtos, a gente está preparado se o mercado melhora, a gente tem produtos que podem oferir ganhos importantes, seja na renda fixa de mais longo prazo, fundos de ações, multimercados, fundos internacionais. A gente tem uma grade bastante completa, então a gente também está preparado, se o fluxo não for esse, por conta de fatores que a gente ainda vai conhecer, a gente está preparado para capturar também.
É um ano de. 2025 é um ano que vocês esperam um salto assim na captação? É o ano de chegar a R$ 1 trilhão sob gestão? É, a gente tinha essa meta, a gente avançou muito em 2024, e 2025 a gente tem bastante, a probabilidade da gente atingir essa meta é bastante clara, e talvez até na primeira metade do ano, até a gente espera que aconteça mais no curto prazo que no longo. A gente está numa trajetória bem positiva. 1 trilhão no primeiro semestre, então a gente pode imaginar. Eu acho que sim. A gente tem que, obviamente, depende de condições de mercado e preferência dos investidores, mas pelas nossas projeções aqui, a gente entende que é bem possível. Maravilha. Então a gente volta a conversar, então, Felipe. Combinado. Então, olha, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço, Carla. A gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi da Júlia Borja, que é da TV Estadão. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.